Olá a todos! Estamos aqui para a preparação para o Enem, a disciplina de artes da nossa escola Antônio Custódio de Mesquita. Hoje nós vamos estudar sobre as vanguardas europeias. E já a gente vai falar assim porque foi escolhido esse tema, que ele é muito cobrado na avaliação de artes do Enem e também contribui muito para a literatura, certo? E o Enem 2020, nós sabemos que esse ano vai ter muitas mudanças. A primeira mudança é a questão das provas digitais, mas nós da Escola Antônio Custódio vamos participar das provas tradicionais, do modelo tradicional, então você não precisa ficar preocupado, realmente só a mérito de informação, certo? Ele foi adiado, né, o Enem, esse ano por conta da pandemia, e uma nova data ainda será divulgada. Então, nós temos que ficar atentos e se preparar, estudar para valer, certo? E é interessante que essa avaliação, mais de 100 mil pessoas vão fazer o Enem digital. Mas como estudar para o Enem 2020? É importante você ter uma agenda, criar a sua rotina de estudos. Durante a semana, hoje eu vou estudar português, depois eu vou estudar matemática, depois eu vou estudar história, geografia, e assim eu vou criando uma rotina. Com o passar dos dias, essa rotina ela vai se tornar um hábito. Eu vou começar a ler 10 minutos. Depois eu vou e acrescento mais 10 minutos. E assim por diante. Quando eu menos esperar, eu já estou lendo mais de uma hora, sem interrupções. Então, para tudo em nossa vida, nós precisamos de uma rotina. Isso se chama organização. Controle o seu tempo. Nós sabemos que o tempo ele é precioso. Se você utilizá-lo bem, plantar aquilo que é bom, com certeza você vai colher sonhos realizados, conquistas alcançadas. Mas nós não podemos perder o nosso precioso tempo, principalmente em ano decisivo, né? Para o terceirão, que é um ano de avaliações externas, é um ano de vestibular, é um ano de Enem, e nós não podemos desanimar jamais, deixar os nossos sonhos de lado, pelo contrário, nós temos que lutar, insistir e persistir até o fim. Também é interessante você participar de grupos de estudos. Hoje nós estamos tendo as nossas aulas remotas através do WhatsApp e vários outros meios tecnológicos. E existem também grupos de estudos no qual você pode participar. O interessante desses grupos é que é bastante disponibilizado material na internet, como vídeos, aulas online, todo esse tipo de material. Até mesmo no grupo da escola é interessante fazer essa troca de material, de imagens, de resumos, de dicas, de bizu da prova. Tudo isso é importante na sua preparação. O que é, assim, bastante importante na sua preparação é a questão da realização de exercícios e simulados. Nós fazemos isso bastante na nossa escola. Você também pode todo dia reservar para fazer 5 ou 10 questões. Existem vários sites com banco de questões, questões comentadas. Então é bem interessante porque você vai exercitar a leitura, exercitar o tempo e o estilo das questões, certo? Otimize seus estudos com resumos. É bem interessante a gente estudar com resumos, porque você vai pegar a essência para você não esquecer daquele conteúdo. E não esquecer de trabalhar o equilíbrio emocional, muito importante. Manter a calma, estar otimista, que tudo vai dar certo, ter fé, para que você possa fazer realmente uma boa prova. Não podemos só estudar, estudar, estudar. Nós temos também que cuidar do nosso emocional, alimentar a nossa mente de coisas boas, né? Nós temos que ter uma boa alimentação. A gente sabe que uma boa alimentação, uma alimentação saudável com frutas,
verduras, né? Beber bastante água, praticar exercício físico, isso é muito importante para quem está se preparando para provas, certo? Então, vamos lá? Não esqueça, o Enem 2020, esse ano é o seu ano, o ano do sucesso. E aí eu coloquei esse pôster que fala o que estudar para o Enem em linguagens, na disciplina de artes e também tem educação física. Então, eles dão a dica do renascentismo, do cubismo, do surrealismo e do grafite, que é justamente o que nós vamos estudar hoje, o ponto 2 e 3, para vocês observarem que realmente grupos de estudos indicam que a gente estude as vanguardas europeias, que é o tema do nosso aulão de hoje. E as vanguardas europeias, elas são interessantes porque elas são o pontapé inicial para o modernismo, que é um dos temas de literatura aí no ponto 4, que cai sempre no Enem, analisando provas anteriores. E vamos falar um pouco da prova. Você sabia que cai perguntas sobre artes no Enem? Essa disciplina é um dos tópicos da prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. É importante que vocês estudem. Para quem não conhece muito bem a estrutura do Enem, ele é formado por 4 provas objetivas e uma redação, né? Linguagens e códigos e suas tecnologias. Nós temos aí como conteúdo português, literatura, língua estrangeira, que você tem a opção de fazer a prova de inglês ou espanhol. Na nossa escola, sempre a maioria dos alunos optam por fazer espanhol. Tecnologias da informação e comunicação. Nós temos que ter ciência de que a prova do Enem, ela é uma prova, perdão, que ela exige realmente você conhecimento da atualidade, a artes e a educação física. E temos as outras áreas, ciências humanas, com história, geografia, filosofia e sociologia, ciências da natureza e suas tecnologias, com biologia, química, física e a área da matemática, né? E as suas, com seus conteúdos. E a redação, que desde o primeiro ano nós já trabalhamos com a estrutura e com os moldes de correção do Enem. Então, são essas as provas que vocês vão fazer e com certeza vão obter um ótimo resultado. Fique ligado. Fique ligado, como você pode perceber, a prova de linguagens apresenta muito mais do que simplesmente questões de língua portuguesa. O aluno que pensa que vai fazer a prova de linguagens que é só português está enganado. Por isso mesmo, hoje nós vamos mostrar que você precisa sim estudar e revisar sobre artes para mandar muito bem no Enem. Vem com a gente! Se você estava pensando que artes nem deve cair tanto assim, precisamos fazer um alerta. Das 45 questões da prova de linguagens, geralmente 5 são de artes, o mesmo número de perguntas de inglês, por exemplo. Então, nenhuma matéria é mais importante ou menos importante. Todas vocês devem conhecer, estarem cientes e dominando o conteúdo. Isso é muito importante. Segundo reportagem, produzida pelo próprio Portal Brasil, um site do governo federal, você precisa conhecer as principais vanguardas artísticas. Quando eu fui convidada para esse aulão, que a minha coordenadora perguntou o tema, eu não pensei em outro tema, é vanguardas artísticas, porque realmente a gente precisa conhecer a base, o início, o pontapé inicial, além de saber associar obras de artes com seus respectivos contextos históricos. Nós sabemos que a arte, a literatura e a língua portuguesa em si, ela tem muita relação com a história. E a gente precisa conhecer esses fatos históricos que influenciam na arte e influenciam em tudo isso que nós estamos estudando.
Você entendeu a estrutura da prova? Pois vamos lá. Os estudantes devem estar preparados para reconhecer diferentes funções da arte e produção dos artistas em seus diversos meios culturais. Nós sabemos que a arte ela é ampla. Nós temos a pintura, a escultura, nós temos a música, nós temos a dança. São vários os tipos de manifestações artísticos. E dependendo do contexto histórico, essas manifestações elas são muito parecidas. Por exemplo, aquela influência que a música teve, a pintura também vai ter. Então, é muito importante nós conhecermos a questão do contexto histórico. Vamos lá? Vanguardas europeias. Mas o que são essas vanguardas europeias? Elas são chamadas de vanguardas europeias, né? As diversas tendências artísticas, não esqueça, tendências artísticas. É muito importante você frisar essas palavras-chave para que a sua compreensão ela seja melhor. Então, elas floresceram no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental, para você ver a importância delas. Em busca de uma ressignificação. O que é uma ressignificação? É atribuir um novo significado do que era considerado arte. Os artistas das vanguardas, elas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. E aí foi que a gente viu a questão na literatura do modernismo, né? Que elas foram a base para que gerasse essa escola literária, essa tendência na arte e na literatura como um todo, certo? Coloquei aí uma imagem que representa essas vanguardas europeias. E agora nós vamos conhecer essas vanguardas europeias. Nós temos aí o futurismo, o surrealismo, o cubismo, o expressionismo e o dadaísmo. Como não são muitas, é super fácil de aprender, certo? E nós vamos ver a característica de cada um. Vanguarda. Primeiro vamos entender o que quer dizer essa palavra, né? É o nome dado às tropas militares que vão à frente em um exército. Aquelas que são os primeiros. Por isso a palavra, metaforicamente, também significa, né? Pioneirismo, aquele que é o primeiro. Juntamente, o que esses artistas representam. Eles estão à frente, porque realmente foi o pontapé inicial, foi onde tudo surgiu, né? O modernismo, os vários tipos de artes que hoje nós conhecemos. Então, são pioneiros. E aí nós iniciamos com esse quadro. Coloquei a imagem, né? Desse quadro, O Grito, de Edvard Munch. Foi uma das obras precursoras das vanguardas europeias, né? Trazendo a ruptura com as artes tradicionais. Essa obra, O Grito, é uma obra-prima, né? A primeira vez que ela foi pintada foi em 1893 e foram feitas, né, mais 3 versões após a primeira pintura. Munch, né, ele foi um pintor norueguês, um dos precursores do impressionismo e expressionismo alemão. São telas densas, como a gente pode observar nessa imagem, abordam temas difíceis como solidão, melancolia, ansiedade e o medo, certo? E o quadro do Grito é uma obra de arte expressionista que simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Então, quando você vai analisar uma obra dessa, realmente você tem que estudar, você tem que conhecer a fundo o que é que aquela imagem quer repassar, onde ela está inserida, um contexto histórico que ela está inserida, para que você possa compreender realmente a mensagem que a obra quer passar.
Esta é uma das pinturas mais populares de todos os tempos. E é uma obra, gente, que revela várias características de Mush, né? A força expressiva das linhas, a gente pode perceber a questão aí da ponte, né? As linhas que vão surgindo ao lado. Redução das formas, né? Como se as linhas estivessem em movimento, elas não formam uma imagem, vamos dizer assim, realista, é algo realmente que elas estão se movimentando e gerando algo, certo? Redução das formas, né? Já falei, e o valor simbólico da cor. A cor, ela traz muito essa questão da temática da angústia, né? Passa esse sentimento quando a gente analisa. E é interessante também a gente saber, gente, que eram transmitidas nas suas pinturas, né? Várias emoções humanas visíveis na expressividade forte dos rostos representados. A gente vê aí o rosto, realmente o grito, né? A questão da angústia, aquilo que a pessoa e o ser humano está sentindo aí no coração. Ele pintou 4 versões, né, de O Grito. 3 estão em museus e um empresário dos Estados Unidos comprou uma dessas obras por 119 milhões de dólares. Então, realmente é uma obra valorosa que você precisa conhecer. Todo livro de arte, com certeza você vai ver essa imagem na literatura em si, nos livros de língua portuguesa e outros meios, certo? Essa que nós estamos vendo aí na tela é a quarta versão, certo? E é interessante que conforme ele foi mudando as versões, o personagem parecia mais aterrorizante, certo? Essa obra aí, ela infelizmente ela foi roubada, mas depois recapturada, né? Eles conseguiram novamente ela para o museu, mas infelizmente ela tinha sido danificada com água e irreparável, né? Não houve mais como consertar. Mas realmente é uma obra importante que você precisa conhecer as características e por isso eu me detive mais nessa informação com vocês. E o que é esse contexto histórico? Né? O início do século XX ele foi marcado por uma grande mudança de paradigma na Europa. A segunda revolução industrial havia popularizado grandes invenções como a luz elétrica, o carro movido a gasolina. Hoje para nós é algo bastante comum, mas naquela época realmente assim era algo inovador, algo que nunca existia e que ia mudar a vida das pessoas para sempre. Além da produção em larga escala, né, de bens de consumo, que a gente sabe que o ritmo de produção ele foi bastante acelerado, né, por conta da indústria. Então, isso é muito interessante. E quero frisar aqui a palavra paradigma, né, que é a questão do padrão, ou seja, foi uma grande mudança no padrão mesmo da Europa, ok? As cidades cresciam graças à industrialização, tornando-se grandes metrópoles. As ciências avançavam, né? Einstein publica a sua teoria da relatividade em 1905, perdão. Freud propunha uma análise dos processos mentais, o que desembocou no surgimento de uma nova ciência, a psicanálise, entre outras descobertas. Bem interessante assim, aquilo que estava acontecendo na economia, na ciência, nos estudos ligados ao ser humano, ao pensamento e à mente, tudo isso é bem interessante. Era o alvorecer de uma nova era. Eu até frisei aí, porque realmente aquilo que é novo, aquilo que o ser humano está experimentando, nós sabemos que há fases na história que elas vão mudar tudo, todo o futuro. Toda aquela ação ela vai ser assim impactante. Então, realmente, era isso que estava acontecendo nesse período. Com uma nova mentalidade, maneira de viver, perceber, né, o mundo que o rodeia. Então, a arte, portanto, precisava também se modificar para ser capaz de aprender essa postura atual da modernidade. Então,
Os artistas, eles estavam influenciados por tudo isso que estava acontecendo ao seu redor e eles queriam expressar, né? Eles estavam ali tentando expressar esse sentimento de modernidade, aquilo que estava surgindo no mundo, agora também representado através da arte. Então, além disso, né, a criação da fotografia também é um marco muito importante, que foi uma invenção do século XIX, e ela aprimorava cada vez mais, né, porque tornava dispensável uma arte meramente mimética. O que é isso? De imitação. Então, quando você pensava numa obra de arte, você logo imaginava um quadro de flores. Quanto mais copiasse a realidade, mais perfeito ele ia ser. Então, eles não precisavam mais fazer isso. Já tinha a fotografia, que apenas com um clique aquela realidade ficava registrada. Então, eles precisavam criar algo novo, né? Além da fotografia, também o cinema, né? Ele estava aí desapontando como um novo formato artístico, certo? Esse ambiente tecnologicamente efervescente, né? Estava realmente efervescendo de ideias de criação. Contudo, não proporcionou o fim da fome, da miséria, por exemplo, nem foi capaz de solucionar os problemas da humanidade. Infelizmente, os problemas persistiram, em alguns casos até aumentaram, e não trouxe tantas soluções. Então, a arte ela também vinha denunciar tudo isso. Que por mais que o mundo se modernizasse, ainda tinha vários problemas vigentes do ser humano como um todo. Ao contrário, foi palco de um conflito tenebroso, né? De proporções nunca antes vistas, que foi a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, um evento que sacudiu diretamente os últimos movimentos das vanguardas, dando aos artistas uma postura ainda mais questionadora da tradição, do entusiasmo com a modernização ascendente do período, certo? Então vocês estão vendo aí um cenário de guerra, de conflito, de fome, de miséria. Realmente os artistas, todos eles estavam vivendo tudo isso. Então, nós vamos ver na arte essas expressões, esse sentimento, tudo que estava vivendo. Quais são as vanguardas europeias? Cada uma delas tem especificidades, ou seja, características que vão diferenciar uma da outra. E desenvolveu-se como um movimento próprio, certo? Cujo eixo em comum entre elas era a renovação estética. Não esqueça essa palavra. Vanguardas europeias, que foi pioneira, né, no modernismo, tinha como intuito essa renovação, que repudiava o gosto e a cultura que dominavam a arte até então. Então, eles queriam algo novo, diferente de tudo aquilo que já tinha sido feito. Outra coisa que tinha em comum era o estreitamento entre as diversas formas de arte, né? Escritores, escultores, pintores, músicos, arquitetos e poetas conviveram e produziram em conjunto nos movimentos de vanguarda que tem cada um suas peculiaridades. Então foi a época dos ismos, né? Em que cada tendência estética buscou uma nova forma de se expressar, como eu falei no início. As várias manifestações artísticas, influenciadas por esse meio em que eles estavam vivendo, o contexto histórico, foram gerando características diferentes de expressão, que são essas vanguardas que nós vamos detalhar. A primeira, gente, que a gente vê aí é o expressionismo. Ela é entendida como a primeira vanguarda. Lembre-se disso. Valorizava a arte primitiva e a gravura. Foram os primeiros a postular que a arte não deveria seguir uma representação mimética, ou seja, apenas da imitação da realidade, mas algo em comum com todas as outras vanguardas, né?
para os expressionistas, a arte ela deveria expressar a realidade subjetiva, que parte da percepção de cada um, ou seja, aquilo que eu vejo, para mim é bonito, para mim causa que tipo de sentimento. Já para outra pessoa, a experiência é diferente, entendeu? Então, essas figuras deformadas, cores vibrantes e estética do grotesco. Grotesco aí, pessoal, deriva de gruta, de cova, né? Foi surgido como estilo artístico inspirado nas decorações da Roma antiga. Então, recapitulando, figuras deformadas, cores vibrantes e a estética do grotesco são algumas de suas características. É importante você conhecer a característica de cada um. Aí nós temos, né, o quadro O Universo, perdão, Paisagem Chuvosa, de Wassily Kandinsky, pioneiro do movimento abstracionista e também pertencente à estética expressionista. A gente vê aí o universo da cor, várias cores, né, cores vivas. Então é bem interessante essa obra, que vem realmente expressar o que a gente acabou de estudar. No expressionismo, ó, figuras deformadas, a gente não sabe ao certo que imagem ele está querendo repassar, são cores vibrantes, vivas e estética realmente bem grotesca, né? São algumas dessas características. Eu coloquei aí outras obras para que vocês percebam a questão do movimento, a questão das cores vivas, todas essas características que a gente vê no expressionismo. Nós temos em seguida o futurismo. Eles estavam aí contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada, das cidades que se tornavam metrópoles. Os futuristas, eles cultuavam a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno, industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo, certo? Entusiastas também do patriotismo, ou seja, valorização daquilo que é seu, nacional, do seu país, muitos de seus seguidores acabaram por apoiar declaradamente o fascismo italiano, né, de Mussolini. E aí eu coloquei algumas imagens dessas obras representando a questão do movimento, representando a questão do modernismo, daquilo que estava surgindo no mundo, essa aceleração do pensamento, e não só do pensamento, mas da produção e da vida como um todo. Surrealismo. Essa é uma das vanguardas europeias que eu mais gosto, certo? Porque ela mexe realmente com a mente. Impulsionados pela teoria psicanalítica de Freud, né? Os surrealistas, eles propuseram uma arte que aborda o universo onírico. Professor, o que é isso? Onírico. Que diz respeito a ou tem o caráter e a natureza de sonhos, certo? Perdão. Então, os surrealistas, eles propuseram uma arte que aborda esse universo dos sonhos e do inconsciente. Ele vem abolir as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre a lucidez e o delírio, ou seja, você entender e ao mesmo tempo você está delirando, não entender nada. O surrealismo ele proporcionou novas técnicas, né, de composição artística, valorizando processos que não eram racionais. No pensamento, eles não eram aceitáveis, né? Em oposição à objetividade cientificista, mecanicista e hiperlógica, ou seja, isso não tem lógica, né? Não tem lógica eu colocar um navio como se ele estivesse navegando no céu. Isso não tem lógica. Mas no surrealismo foram criadas, sim, obras assim. Então, uma vanguarda assim, bem interessante. Aqui é um quadro do relógio, né? Os relógios a gente
muito conhecido nos livros de artes, história tem também, literatura, né? E aí é como se eles estivessem vivos, né? O relógio assim, como se ele tivesse vida. Então, bem interessante, algo surreal que mexe com a nossa mente. Olha isso como é interessante. É o mar, que é quando a gente olha assim, um primeiro olhar são as ondas, mas na verdade, depois a gente olhando detalhadamente, são pássaros, né? E os barcos, navios, eles estão o quê? Navegando. Mas se a gente olhar bem, eles estão suspensos no céu, no ar. E a gente percebe isso pela imagem, né, desse homem que está ali olhando, impressionado aquela imagem tão interessante, tão inusitada. Olha esses animais, que legal, a criatividade, né? A gente sabe que o elefante ele tem realmente um som assim bem diferente. Então esse instrumento musical eu achei muito parecido quando eu vi essa imagem. Nós temos aqui assim embaixo, como se fosse uma espécie de besta, né? Um cavalo, e eles têm pernas imensas, né? A gente tem questão de nudez feminina, a gente tem aí a questão do cristianismo, né? Na cruz, o homem ele está nu, segurando essa cruz, como se realmente ele temesse aquilo que está vindo, né? Então, obras do surrealismo, certo? E vamos agora ao cubismo, né? Em busca de uma ruptura, né? A gente já viu que ruptura é quebra, é deixar aquilo que era tradicional para surgir algo novo. Eles estavam com essa ideia de romper com o tradicional artístico, consolidado em consonância com a nova realidade industrial, em que o tempo é mais acelerado, os cubistas tinham como principal característica decore não, aprenda que nunca mais você vai esquecer. O banimento da perspectiva plana e da geometrização das formas. Diferentes perspectivas sobrepõem-se, inovando as artes plásticas e a literatura, fazendo uso da técnica da colagem e da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Olha aí. Retrato de Pablo Picasso, né, um grande nome do cubismo, do autor Juan Gris, também cubista, né, ele fez, você vê a questão das formas, né, a questão dessas características, né, que é o banimento da perspectiva plana, aquilo que é perfeito, a imagem se formando, e criando o quê? Uma geometrização das formas. Então, eu acho essa vanguarda mais fácil de identificar, né, depois do surrealismo. E por último, para encerrar, a gente tem assim algo bem provocador, certo? Ele é inovador, ele é arrojado, o nome dele é dadaísmo. Os dadaístas, gente, eles foram assim tão impactantes pela catástrofe e matança generalizada, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, incutiu nesses artistas um desprezo ainda maior pela cultura tradicional, abolindo as leis da lógica, tendo como lema a destruição total. Ou seja, para eles, a destruição também era uma criação. Então, o dadaísmo foi uma das artes de vanguarda, a que mais valorizou a ruptura, negando todos os valores vigentes, todas as regras, todas as tradições e propondo uma anti-arte, certo? Olha aí, o aro, né? O aro do pneu de uma bicicleta, num banco, uma obra de arte. Então, realmente, ele foi considerado esse anti-arte, algo que era inusitado, que jamais alguém ousaria usar, perdão, e chamar uma obra de arte, né? E eles colocam sim como arte, defendem, e é bem interessante. Olha esse ferro meio que espinhoso, né? Bem interessante essas imagens. E a questão, né, também da privada masculina,
é uma obra de arte. Foi colocado lá na exposição. Então, realmente foi algo muito questionado. Por isso que nas características vem falando realmente dessa anti-arte. É como se fosse algo contra a arte daquilo que existiu. Ou seja, eles foram os mais, vamos dizer assim, que tentaram quebrar essa questão da cultura tradicional, né? Para resumir, é interessante você até anotar no seu caderno. Mais tarde você vai fazer o simulado, você não esquecer. As vanguardas europeias elas foram tendências artísticas que tomaram a cena na Europa no início do século XX, é importante você se situar no tempo. Foram movimentos de ruptura com a arte tradicional, sublinha essa palavra aí, ruptura. Perdão. A proposta era libertar a arte, a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos até então, ou seja, criar algo novo, nunca visto. Resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela massiva industrialização e urbanização da Europa, a aceleração, a eletricidade, a máquina, tudo modificava o modo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer arte, espalhando-se por todo o mundo ocidental, influenciando a consolidação da arte moderna em diversos países, incluindo o Brasil. Cada um dos movimentos da arte da vanguarda tinha suas próprias características, né? Foi a época dos ismos, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo foram os principais movimentos das vanguardas europeias. Bem interessante esse resumo. Como eu falei, você deve estudar 5 resumos porque você vai tirar a essência do conteúdo. Então vocês aí estão cheios de informações novas, né? Realmente é muito bom estudar as vanguardas, conhecer todas essas obras. Eu indico que vocês pesquisem outras obras, coloquem lá futurismo, vai aparecer várias obras, vários sites, né? Vários artistas que trabalharam nessas vanguardas. E aí, realmente eu quero agradecer, né? Você que prestou atenção, a todos os comentários. Se você que tiver alguma dúvida, você pode anotar e me perguntar, certo? Através do WhatsApp. E só para confirmar que realmente você assistiu o vídeo, prestou atenção, eu tenho um desafio que é só seu, sem credo. Você não pode estar falando para o colega, não. Cada um só vai saber do desafio se assistir realmente o vídeo. Posso contar com vocês? É uma questão, certo? Centrando-se assim no moderno, faziam apologia da velocidade, da máquina, do automóvel. Um automóvel é mais belo que a vitória de Samotrácia, dizia Marinet no seu primeiro manifesto. Da agressividade do esporte, da guerra, do patriotismo, do militarismo, das fábricas, das estações ferroviárias, das multidões, das locomotivas, dos aviões, enfim, de tudo quanto exprimisse o moderno nas suas formas avançadas e imprevistas, certo? Eu tenho esse livro aqui em casa, maravilhoso, de Marçal de Moisés, trabalhando na questão da língua, né? Muito interessante. Mas vamos à questão. O texto acima, que nós acabamos de ler, ele define um dos primeiros ismos das vanguardas artísticas europeias que sacudiram o século XX. Qual foi deles? Pelas características do texto que a gente leu. Então, no PV, você só vai colocar o gabarito. Professor, o desafio, a resposta, letra tal. E aí você pode dar um feedback, dizer se você gostou, se você entendeu ou se você ficou com alguma dúvida, que eu possa ajudar você, certo? Eu quero agradecer, muito obrigada e dizer que vocês acreditem e vocês são maravilhosos, vocês vão vencer, vão alcançar lugares altos e eu desejo assim muito sucesso a todos. Um forte abraço e fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós e que em breve nós possamos estar todos juntos novamente
e muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau!